Boa tarde a todos vocês, com toda alegria que estamos reunidos para começar mais uma tarde de aprendizado, né? Agradecendo a espiritualidade por nos guiar, estar aqui conosco, abrindo nossos corações e nossas mentes. E para isso, então, eu peço para a Elzinha fazer a oração inicial para dar início aos nossos trabalhos. Bem-vindos. Vamos acalmando os nossos corações, relaxando o nosso corpo, respirando profundamente e sendo gratos por esse momento, por esse grupo, por estarmos aqui em pleno domingo reunidos para falar dessas lições, para renovar nos nossos corações o nosso amor e vibração pelo planeta. Aqueles que não puderem estar aqui hoje estão conectados conosco no sentimento, na sintonia e na vibração. E que a gente sempre reflita o porquê de estarmos aqui, o porquê de estarmos falando essas lições e falando sobre o amor. Com a graça de Deus, agradecemos ao Plano Maior por estar conectado com o nosso grupo e nos renovando na força, na fé e na compaixão. Graças a Deus, graças a Jesus. Pode iniciar, Márcio. Se ligue seu microfone, por favor. Boa tarde a todos. Do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje irei ler a lição 30, para vencer o mal. Não deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isso está em Paulo, Cartas aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21. Muito atente quando não se mostre positivamente inclinada à vingança perante o mal que recebe. Demonstra atitude de hostilidade indireta, como seja um favor adiado. O fel da reprovação do permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trate da honra ao mérito ou a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço em favor da pessoa menos simpática. Entretanto, para vencer o mal, não basta essa meia bondade peculiar a quanto se devolta desculpa cortês sem adesão do campo íntimo. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade, é indispensável guardarmos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem, tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes. Não nos esqueçamos de que, para anular a sombra noturna, não basta remeter os punhos cercados contra o domínio da noite. É preciso acender a luz. Nossa, e puxãozinho de orelha, né? No meu entendimento dessa lição, está bem claro que fazer o mal, fazer o bem, aqueles que nós não simpatizamos, né? Aquele o qual nós não temos afinidade. Muitas vezes a gente fala ao contrário, né? A gente fala assim, como eu posso fazer o bem àquele que não gosta de mim? Como eu posso fazer o bem àquele que não me é simpático, que não se simpatiza comigo? Mas por que eu também não posso falar como eu posso fazer o bem àquele com quem eu não me simpatizo? Como eu posso fazer o bem com aquele que realmente eu não tenho afinidade ou aquele que eu não gosto por alguma razão, né? Então, a gente começa pelo nosso pensamento, né? O pensamento da bondade, o pensamento da bondade, o pensamento de desejar o próximo,
aquele a quem eu não tenho afinidade, que eu não me simpatize, que me dê condições, que me dê uma luzinha para que eu possa desejar o melhor a ele. Através do pensamento, não só nos atos como as atitudes, eu posso, através da minha avaliação, da minha reflexão, eu posso fazer o bem para aquele que realmente eu não tenho afinidade, aquele que realmente eu não me simpatizo, né? E o Evangelho é claro nessa forma, né? E a gente nós somos muito levados pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. E nós temos que lutar, primeiramente, o eu. Eu tenho que lutar contra o meu orgulho para que eu possa fazer o bem àquele que realmente eu não tenho afinidade. Não é só aquele que me fez o mal, mas é aquele que realmente eu não me aproximo. É simplesmente dar a oportunidade a mim mesmo de como, de que forma, né? Quais as gentilezas, quais as armas que eu irei usar para que eu possa me aproximar ou fazer o bem àquela pessoa. Desde o momento que eu tenho esse pensamento, ou agindo dessa forma, eu também estou fazendo o bem para mim, né? O meu coração, o meu olhar, ele se torna mais leve, né? E é o resumo que eu entendi e que fala justamente nessa parte, é sobre o bem, mas fazer sempre a quem que está oposto a mim, aquele a quem eu não me simpatizo, ou aquele que realmente me fez mal, mas principalmente eu que tenho que dar a iniciativa com aquele com que fez o mal a mim ou não. Acabei. Esse é o meu entendimento da lição de hoje. Obrigada, Márcia. A palavra está aberta, gente. Elza, por gentileza, Elza. Microfone, Elzinha. Microfone, Elza. Perdão. Então, quando eu estava lendo, eu fiquei atenta nesse segundo parágrafo que fala assim: entretanto, para vencer o mal, não basta essa meia bondade, peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês sem adesão do campo íntimo. O que deu para entender, assim, é que, vamos supor, teve lá alguma situação, aquela pessoa que você não bate, né, a sintonia não está legal e tudo mais. Não adianta ficar neutro também, diz o texto. É muito fácil a gente ficar parado, né, na inércia. E aqui fala para você ir para o caminho da luz. Então, para mim ficou muito claro que precisa de um movimento de ação nosso, dizem que eu acredito nisso, que o amor vence o mal, que o amor vai vencer toda essa coisa negativa. Então, a gente tem que fazer um movimento, seja ele numa prece, numa oração. Às vezes, a gente não consegue ainda ajudar aquele que a gente não bate, mas a gente pode ir treinando para, com o tempo, conseguir começar a orar por essa pessoa. Já é um início. E sem esperar nada, eu fiquei pensando, porque às vezes a gente quer fazer para ficar com aquela carinha de paisagem bonitinha, mas acontece que a gente não pode fazer com esse intuito de receber algo em troca, que aquela pessoa vai nos fazer da mesma forma que a gente está fazendo, que a gente gostaria de estar recebendo do mesmo modo. Então, a gente tem que fazer sem olhar quem e sem esperar por nada de contrapartida. É só isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada, Elza. Sem esperar a recompensa, né, Elzinha? Roberto, fala, Robert. Deixa eu ver. Estava no último parágrafo, né? É algo interessante que Emmanuel coloca, né?
em que ele coloca assim, perdão, os 2 últimos parágrafos. Não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna, não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz, né? Quando eu li esses 2 últimos parágrafos, eu me lembrei do livro Os Mensageiros, né? Eu acho que é o segundo livro da coleção da vida no mundo espiritual, né? Se eu não estou enganado, é Nosso Lar e depois Os É Mensageiros, isso mesmo, não é? Roberto. É E isso no mesmo. final, eu acho que depois eu vou até dar uma procurada, mas ficou gravado porque eu acho que está no final, em que o benfeitor do livro, né, que está orientando o André Luiz, ou o próprio André Luiz, coloca que o mal é simplesmente ignorância, né? Então, nós já fizemos isso, né? Nós já fizemos coisas erradas, ainda o fazemos, né? Com certeza, em proporções, acredito eu, bem menores, né? Mas ainda muito longe daquilo que seria o ideal cristão, né? O ideal do homem de bem, né? Mas vencer o mal é vencer a nós mesmos, como disse o Márcio com muita propriedade, né? É vencer o seu próprio ego, né? Porque o ego, ele nos insufla de orgulho, e o nosso orgulho pressupõe para nós que nós sempre temos razão, que nós sempre somos afrontados e que os outros estão errados e nós estamos certos. Quando a gente busca essa humildade que o Márcio colocou, a gente está se colocando na posição de que nós estamos aceitando, como disse a Cláudia, logo no início, antes da gente iniciar a gravação sobre a leitura, que à medida que a gente lê num determinado momento, um determinado texto em momentos diferentes, a gente tem uma outra visão. Então, à medida que nós vamos vivenciando essas experiências, nós começamos a perceber que o resolver disso não é uma luta cerrada, de punhos fechados, frente a frente, tentando derrotar o outro, né? Ou uma situação, mas é aceitar a dificuldade do outro, a limitação do outro, que nesse momento não consegue ter a mesma visão que nós. E ao fazermos isso, nós estamos também fazendo uma coisa que é muito importante, que às vezes a gente esquece. E a gente já comentou aqui, a Elza já comentou aqui várias vezes, que é o auto-perdão, né? Quando você se auto-perdoa, você também está vencendo o mal que existe dentro de você. Para que um dia, esses espaços vazios, que às vezes fica dentro de nós, a gente consiga preencher com amor, né? Então, ter essa consciência que o mal é apenas uma ignorância transitória frente às verdades de Jesus, que nos transmite as verdades de Deus. É transitório. Então, que nós possamos, como disse o Márcio, controlar o nosso ego, buscar a humildade e compreender a limitação do outro. E que, muito provavelmente, nós já tivemos naquela situação, nessa vida ou em vidas pretéritas. É isso, gente. Obrigado. Obrigada, Robert. Essa lição, se a gente ler detalhadamente, cada parágrafo, né, dá motivo para muita reflexão. O primeiro parágrafo que aqui já nos coloca diante de nós mesmos, né? Quando a gente é aviltado por uma maldade que venha de outra pessoa, né? Como a gente se procede, né?
Às vezes a gente fala, não, perdoei, não estou nem aí, não, nem me importei. Às vezes a gente fala isso de boca para fora, né? Agora, de boca para dentro, o que realmente essa injúria, essa maldade trouxe até você? Você tem a disciplina de fazer a avaliação do evento e devolver essa maldade com bondade realmente de coração? Veja o quanto é difícil para a gente ainda ter esse ato de reconhecer que aquela maldade causou impacto na nossa vida. Mas a gente tem que lembrar que, às vezes, isso que se apresenta como uma maldade no primeiro momento é aquele puxão de orelha que você precisa para você sair da sua zona de conforto, se você tiver humildade de analisar a situação. Então, aquele que nos traz, às vezes, o espinho que pisa nosso calcanhar de Aquiles, nos trazendo maldade e alguns desafios, né? Na realidade, ele está nos oportunizando a oportunidade, nos dando a oportunidade de a gente fazer o bem, começando por nós mesmos, que tudo que nós fazemos e pensamos, o primeiro indivíduo que tem ação do ato somos nós. Se eu recebo um ato de maldade e eu respondo com maldade, eu estou ingerindo em mim 2 vezes a maldade, a que eu recebo e a que eu estou fazendo. Se eu recebo uma maldade e eu devolvo com a bondade, tentando exercitar o que Jesus nos ensinou, isso é uma disciplina que eu vou adquirindo à medida que eu vou fazendo, porque não são atos fáceis de se fazer no dia a dia. Isso requer a famosa orai e vigiai, né? E a gente, às vezes, usa do que ele coloca assim, hostilidade indireta. Aparentemente, você fala que não foi ofendido, que você está numa boa, mas lá dentro, indiretamente, você quer matar a pessoa. Você está desejando tanto mal quanto ela desejou para você ou fez para você. Então, a gente tem ainda essa mediocridade de não aceitar uma realidade nossa, né? De que, às vezes, a gente recebe aquela maldade e lá no nosso íntimo a gente quer picar a pessoa em picadinho e jogar um molhinho de pimenta com dendê, né? Porque a gente ainda nós não estamos ainda preparados, ou nós ainda não estamos tendo a disciplina de fazer isso rotineiramente na nossa vida, com o orai e com o vigiai, né? Então, eu acredito que a gente tem que tentar procurar ter uma coerência entre o que a gente fala, o que a gente faz e o que a gente sente. O dia que a gente conseguir alinhar tudo isso de uma forma emaranhada no bem e no amor, meu Deus, aí vai ter dado um grande passo, né? Então, hoje, eu acho que nós estamos ainda longe desse alinhamento entre o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço. Mas é importantíssimo que a gente tenha essa disciplina, como disse Emmanuel lá para o Chico, lá atrás, né? Disciplina, disciplina, disciplina. E a disciplina manda que a gente ore e vigie, que tudo começa dentro de nós mesmos, nunca é no outro. Se o outro vem com a lança em cima de nós, e se essa lança nos feriu, alguma verdade, alguma energia dessa maldade também nos pertence. Então, a gente tem que ter essa reflexão para entender o porquê que aquilo chegou até você. E tentar, dentro do possível, devolver com bondade. E não a meia bondade, né? Que a gente faz meia bondade o tempo inteiro. Se a gente for analisar as situações do dia a dia, no trabalho, no trânsito, onde quer que seja, a gente tem essa meia bondade, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar, né, essa disciplina máxima desse orar e vigiar e tentar ser honesto com os nossos sentimentos. Não, eu estou brava mesmo que fulano fez isso comigo, mas eu estou lutando aqui para me devolver uma outra energia para ele, e não a mesma energia. Porque senão eu vou estar jogando mal sobre mim duplamente. Aqui eu recebo e aqui eu estou enviando, que volta para mim em dobro. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência, assim, dessa meia bondade que a gente vê acontecendo no dia a dia, conosco mesmo, que quem está ao redor de nós, tá? E aqui ele coloca que o mal é o flagelo da humanidade mesmo. O dia que nós estivermos todos envoltos dessa onda do bem fazer, lutando e tendo essa disciplina do bem, com certeza a humanidade se transforma.
Mas o único ato que Jesus quer é que a gente primeiro se transforme, né? Então, tem que começar por nós mesmos, não temos como fugir dessa disciplina do orar e vigiar e do fazer o bem. Né? E ele, no final, aí que o Roberto já falou, né? Ele fala, não adianta remeter os punhos contra a noite escura. Você tem que acender a luz. Então, mesmo que uma avalanche de péssimas energias chegue até você, através da maldade de terceiros ou não, você tem que ser luz. Você tem que estar centrado no bem, para você entender o porquê esse evento está acontecendo e de que forma você vai trabalhar esse evento. Com o bem ou com o mal, né? E a fórmula já está dita por Jesus. O bem vence sempre. O mal só faz muito barulho. Ele é que nem tamanco, toque, 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 toque. Né? E o bem é a pantufinha, que ninguém ouve, que é macia, silenciosa. Né? Então, eu acho que, como sempre, essas lições do Emmanuel, eu falo, meu Deus, como é que alguém pode tirar tanto, né? Tanto aprendizado, tanta verdade em uma única frase do Paulo, né? Quantas coisas a gente pode tecer diante dessa pequena frase aqui do Paulo, a carta aos Romanos. É uma lição realmente muito poderosa, que faz a gente pensar muito em ter disciplina, em nos autovigiar em nossos pensamentos, ações e fala. Claudinha, pode falar, falei demais. Não, você falou também um pouco daquilo que eu estava pensando, Jô. É só dar um outro... Eu estava aqui pensando, né, na hora que eu li essa lição, acompanhando agora, que assim, e complementando aqui todos já falaram, porque muitas vezes o que é o mal para mim não é o mal para o Márcio, não é o mal para a Joana, né? Eu estava aqui já mirabolando aqui, né? Eu falei assim, o que me atinge, muitas vezes a pessoa ou uma situação, o que me atinge, não atinge de outra forma, vocês ou às vezes nem atinge. Então é muito interessante, eu fiquei pensando assim, por que será que atinge a mim? O que será que eu estou me identificando, que aquela pessoa, aquela situação está falando ou está acontecendo? O que está em mim que sintoniza com isso? Né? Porque eu dou essa liga. E, por exemplo, aqui pegando, né, Joana, você não. Porque eu dou essa liga. Porque tem alguma coisa em mim que me conecta, que complementa aquela situação. Eu acho que isso que é importante a gente pensar, né? E aí vem a busca através do Evangelho, que é assim, o que é o meu autoconhecimento, né? O que aquela pessoa está fazendo? Vamos pegar uma situação assim, está falando, por que aquilo lá me incomoda? O que será que eu ainda tenho que olhar dentro de mim e dar uma rebuscada e melhorar, né? Mudar, fazer modificações. Porque às vezes é assim, né? Não estou dizendo que não existem, lógico que existem pessoas maldosas. Estamos vivendo num mundo assim, né? O planeta nosso ainda é assim. Aquela pessoa que às vezes quer puxar o meu tapete no trabalho, fala mal de mim, né? Faz algumas coisas. Agora, que será que eu ainda me sintonizo com isso? E aí o que você fala para essas pessoas, realmente o quanto que é difícil da gente ainda fazer uma prece, elevar o nosso pensamento, né, o nosso padrão vibratório, para não deixar que isso nos incomode. Agora, o que a gente não pode deixar é isso nos remoendo, e a gente realmente ser sincero assim, será que eu dou conta de ser verdadeiro nesse momento? E fazer uma prece, falar assim, como você mesmo disse, né, Joana? Assim, aquilo me afetou, mas não deixar que isso eu fico aqui remoendo. Eu acho que isso é uma busca interna de cada um de nós para a gente se perceber, né, o quanto que isso me incomoda ou não. E a gente ser o mais verdadeiro possível, porque eu acho que existem gradações, né? Eu lembro de mim, de 20 e poucos anos atrás, de uma determinada pessoa
que eu achava que a pessoa ela era extremamente maléfica para mim, entendeu? Ah, porque não sei o quê, parará, parará, parará. Aí eu fui passando, eu fui entendendo a doutrina, eu fui entrando em contato com o evangelho, e aí eu fui percebendo que não, né? Que a gente tem que, assim, como você mesmo disse, se eu dou luz para ela, eu recebo em dobro essa luz. Se eu emano pensamentos de raiva, de incômodo para essa pessoa, o mais afetada sou eu. Foi difícil a gente perceber isso, porque não é fácil a gente perceber isso, né? A gente sempre quer dar o troco do mesmo jeito, né? Levei um tapa, dou em dobro. Não é assim? Não precisa, simbolicamente falando, né? E agora não. Hoje eu até brinco para vocês que eu falo assim que eu dou graças a Deus que ela surgiu na minha vida. Então, é verdade, Joana, é verdade. Um dia eu te conto essa história. Então, eu dou graças a Deus, né? Então, foi libertador. Só que para chegar nisso, é uma coisa assim de trabalho interno, né? De você, anos e anos. Então, eu acho que isso que me chama, né? Para a gente tem que vencer o mal com o bem primeiro eu tenho que olhar para mim, eu tenho que ter o bem comigo de saber assim, o que essa pessoa está me incomodando? Por que isso me afetou tanto? Né? Que eu acho que é uma grande assim que a gente sintoniza com isso, tá? Era isso, gente. Obrigada. Obrigada. Aí você me lembrou de uma coisa, Cláudia, às vezes nós somos muito reativos, né? A gente, pá, quer devolver a mesma moeda na hora. Não, nós temos que ser ativos. Quando você é ativo, é quando você faz a reflexão sobre a situação e você vai pelo caminho mais justo, mais leve, do bem, né? Então, ser reativo, às vezes, não é uma boa opção, nunca, né? Porque você vai pelo seu instinto e você acaba indo, navegando numa energia que não é sua. Então, a gente tem que ser ativo, pensar sobre o evento, raciocinar e ver o que é que tem dali que te pertence e que não te pertence. Bem, uma colocação muito boa sua. Obrigada, Cláudia. Elza, por favor, Elzinha. Só completar uma coisa, isso que a Cláudia está falando é uma verdade, né? Porque se pegou a gente, é porque em algum momento a gente se conectou. Então, perceber isso demora. E quando a gente percebe, né, eu falei de uma oração e tudo, eu já peguei uma pessoa que eu não conseguia na época orar. Eu estava tentando, então é um trabalho contínuo, diário, de um entendimento seu como pessoa, por isso que somos gratos, eu também já outro dia pensei a mesma coisa, sou grata por essa pessoa ter aparecido na minha vida, que deu um chacoalhão, e hoje eu estava assistindo a missa do Padre Marcelo, porque eu peguei esse hábito na Covid, na época da Covid. E aí, não é sempre, mas às vezes eu acordo cedo, eu vou lá e ligo a TV. E hoje, eles estavam falando exatamente da semente que é plantada dentro da gente, que é a semente do trigo e a semente do joio. E aí, vai escolha nossa, qual semente que a gente vai querer, sabe, que cresça, que a gente espalhe. E aí eu lembrei, porque eu já tinha visto ontem, né, dessa lição, e eu falei, nossa, né? Então, parece que está tudo meio, né, conectado, está tudo muito... É bem interessante. Então, é só isso que eu queria falar. Pronto. Bela lição. Mais alguém aí? E aqui tem um outro parágrafo, né, gente, que fala assim: para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade, que é o mal, né? É indispensável guardemos paciência. Então, não é fácil, né? Você tem que ter paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhes o bem, tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmá-los às garras inconscientes. Então, assim, o mal está aí em todo lugar, né? Mas o bem tem uma força imponderável. Que a gente saiba dessa força que o bem tem e que a gente tenha a disciplina de trazer o bem sempre conosco, em todas as situações, por mais difícil que seja, né? Então, o bem é que é a nossa espada luminosa, né? Que não tem lado, não tem lâmina,
e, ao mesmo tempo, né, ilumina tudo e derruba tudo por terra e deixa só aflorar o bem, né? Então, é isso mesmo, a gente tentar ter essa disciplina. E aí, por causa disso, Kardec faz esse questionamento. Já que os homens procedem não de um único grupo, eles não devem ser considerados irmãos. A resposta dos espíritos é maravilhosa. Eles dizem: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Ou seja, independente do momento evolutivo que cada indivíduo vive na materialidade, todos, sem exceção, são filhos de Deus. Todos, sem exceção, erram. Todos, sem exceção, crescem. Todos, sem exceção, se modificam. Todos, sem exceção, chegam ao patamar evolutivo proposto por Deus, uma vez que não é promessa, é lei. Então, eu gostaria de comentar só essa questão do Livro dos Espíritos para ratificar aquilo, que o mal é apenas ignorância transitória. Obrigado. Obrigada, Robert. Marcinho? Nesse trecho, no meu entendimento, que cada um tem o seu tempo, né? Todos nós vamos chegar lá onde temos que chegar, né? Mas cada um tem o seu caminho, né? E tem uns que estão mais adiantados, mais evoluídos, outros ainda falta um pouquinho, tem outros que ainda estão no meio do caminho. Então, respeitar o tempo de cada um. É ter a paciência e respeitar o tempo de cada um, né? Porque, conforme o Roberto falou, todos nós vamos chegar lá, né? Mas é o tempo de cada um, a evolução de cada um, né? Respeitar esse tempo e ter entendimento, né? Compreender, que é de suma importância, né? Obrigado, Márcio, muito obrigado. Joana, são 17h50, vamos nos preparar para as vibrações, né? Que essa reunião tão amorosa de amigos, de irmãos, que nós possamos ouvir a prece e vibrar em prol do nosso planeta, daqueles que nos cercam e de nós mesmos, para que essa paz ela seja perene em nosso coração. Abra seu microfone, Joana, por favor. Deus de amor e de bondade, aqui reunidos, comentamos sobre o mal, mas o bem tem que ser a preocupação do homem. É no bem que devemos manter nossos pensamentos, manter o nosso rogo, manter a nossa sustentação. É no bem que devemos despender toda a nossa energia, para que a luz se faça em todos os ambientes que estejamos, que nós possamos levar a fala de Jesus, o exemplo de Jesus,
que sejamos cada um de nós aprendizes e apóstolos do Cristo, quando compreendemos a grandeza e a luminosidade que o bem traz. Não nos preocupemos com o mal. Vamos trabalhar o bem durante todo o tempo que nos resta, ou todo o tempo que temos, para que a luz incida sobre todos os lugares. Nesse momento aqui estamos, todos unidos, pensando, vibrando e mentalizando o amor e o bem. Isso deve ser feito em todo momento do seu dia, para que esse bem e esse amor dê sustentação, para que esse bem e esse amor seja a espada luminosa, chegando em todos os recantos do mundo, nesse enorme planeta Terra. Sim, pensemos no bem, pois ele nos remete ao Pai e a Jesus. Pensemos no amor, e o nosso coração vibra numa sintonia, uma melodia única, onde não cabe nenhum outro sentimento. O amor lidera, transforma. O amor comanda com o bem. Então, irmãos aqui reunidos, não nos preocupemos com o mal, mas ensejamos todos os nossos esforços no bem, para que cada dia e cada momento as nossas células do corpo físico vibrem no bem, transformando a nós mesmos fisicamente e transformando nossa alma, nosso espírito. É o bem que deve ser nossa bandeira, nosso ato, a nossa fala e o nosso sentir. Não nos preocupemos com o mal, porque o bem, a sua ausência, é que faz nascer o que não queremos, que não devemos fazer. E pelo bem aqui estamos reunidos, e pelo bem todos unidos, vamos fazer uma vibração e um louco ao Pai Celeste, a Jesus Cristo e a Maria, para que abrace nosso planeta com a sua misericórdia e a sua luz, o seu amor, para que toque os corações de todos os homens, todos os nossos irmãos, para que a terra brilhe com essa vibração, com esse abraço de bem e de amor, para que acalme todos os corações em aflição, acalme os desamparados, acalme os doentes, que esse bem e esse amor dê sustentação a cada irmão, a cada continente, a cada nação, para que todos sintam esse abraço fraterno. O bem tem que ser a nossa bandeira. O amor tem que ser a nossa transformação. E o servir é o nosso trabalho. E com esse sentimento, e essa força que o bem nos dá, agradecemos ao Pai pela semana de vida. Agradecemos por esse encontro. Agradecemos a espiritualidade pela ajuda que nos dá. Agradecemos pela semana que se inicia, nos dando uma nova oportunidade de fazer o bem. Que possamos ter a boa vontade
palpitante em nós, para levantar a bandeira do amor em nossas vidas. E com toda gratidão, pedimos para encerrar a nossa reunião, sentindo esse bem nos invadindo, nos completando e emanando isso em nós mesmos, em todos que estão ao nosso redor, em cada lar aqui presente, em todos os lares. Que o bem seja a sua bandeira, seja a sua vibração, seja o seu caminho. Sem temor, com toda a força, pois Ele está conosco, está contigo. Graças a Deus. Agradecemos a todos a presença aqui, pedindo para que nossos corações, hoje, pense nessa palavra, bem, e que nossa semana se inicie com essas 3 letrinhas dentro de nós. Bem, que todos tenham uma boa semana, com toda a sustentação aqui permitida pela espiritualidade. Boa noite.